Ele é maravilhoso e é por isso que nós estamos aqui, nessa noite. E eu creio que de uma maneira simples, o Senhor vai falar com vocês, assim como o Senhor falou comigo. E, para surpresa de vocês, a palavra que eu vou estar lendo nessa noite, ela está em Êxodo 24, que já foi lida 2 vezes aqui nesta noite. Então eu creio que é a palavra que o Senhor quer que seja ministrada nessa noite. Foi falada através da vida da Grazi, através da vida do Gui. E o Lucas falou acerca de obediência. E essa palavra tem trechos que nos remete à obediência. Então eu creio que o Senhor, Ele preparou tudo. O Senhor é que preparou tudo, amém? Então eu queria que vocês abrissem em Êxodo 24, que diz assim: Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E então subiu Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se achegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte e aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Amém? Glória a Deus. Primeiramente, o nome desse culto, pode se sentar, irmãos, obrigada, Deus abençoe. Se chama Culto Go Up. Esse culto começou com um propósito que Deus colocou no meu coração. E a palavra go up significa suba. E quando eu contei para a igreja o que o Senhor tinha falado, o Senhor queria que a igreja subisse, que a igreja se aproximasse do Senhor para que estivesse mais próximo da glória dele. E nós estávamos tornando de Piracicaba, eu e o Matias no carro. E ele soltou no som um louvor que ele iria colocar no domingo aqui, que é justamente o primeiro louvor que nós louvamos. E quando ele colocou aquele louvor, a parte que mais falava comigo dizia:
Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, que a chuva forte é você, que o vento forte é você, que me faz tremer as pernas. E ali, sem eu ter entendimento ainda dessa palavra, uma pequena interpretação, uma ajuda do pastor, porque eu fiquei tão incomodada que a gente ligou para ele do outro carro. E na interpretação, quando fala, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Então está falando de alguém que estava com medo, que estava se sentindo aflito. E aí, diante disso, pediu para que Moisés subisse no lugar dele. E quantas vezes nós queremos isentar uma responsabilidade que é nossa, passando essa responsabilidade para outras pessoas. E a gente fala, Senhor, então me tira o medo, põe outra pessoa para fazer no meu lugar. Mas tem coisas que o Senhor quer que você faça. Tem coisas que o Senhor quer que você faça, que não é ninguém, que é você. E quantas vezes nós queremos jogar essa responsabilidade para outras pessoas? Muitas vezes sim por medo. Muitas vezes um medo que a gente não sabe como explicar. Muitas vezes medo que dê errado. Medo às vezes de achar que o Senhor não está conosco. Medo às vezes de chegar no seu pastor, no seu líder e falar aquilo que você sente no seu coração. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E a gente foi meditando, entendendo o que o Senhor falava naquele louvor. E nós fomos para casa e naquela mesma semana eu fiquei com aquilo assim no meu coração. E quando arde algo em mim, enquanto eu não fizer, parece que não sai, fica ali. E aí o Matias chegou um dia em casa e ele falou assim, do nada, ele chegou do serviço e falou assim, sabe esses cultos que você faz uma vez por mês para os jovens? Aí eu, é pouco. Isso que você está fazendo, você acha que é muito? Isso é pouco. E aquilo, irmãos, eu chorei. Coisa de 3 dias. E ele às vezes jogando videogame na sala, e eu ia até lá e falava, mas e se eu fizer o culto, começar a fazer várias vezes e não ir ninguém? Ele falou, não tem problema, nós estaremos lá. Eu estarei lá, o grupo de louvor vai estar lá. Mas eu vou ter que arrumar toda hora alguém para pregar. Ele falou, prega você. Ah, Jesus, Deus é maravilhoso. E Ele usa às vezes quem a gente menos espera, na hora que a gente menos espera. E eu sei que eu fiquei torta ali por 3 dias. E falando, realmente é muito pouco. E Ele falou, como você quer mudar a vida de jovens? Fazendo um culto uma vez por mês. Nós precisamos trabalhar, precisamos fazer mais. O mais difícil você já tem. O pessoal do louvor vai estar com você no que você fizer. E Deus vai estar com você. E é ali que eu entendi que é normal ter medo. Que Moisés, ele também teve medo. E quando a gente começa a entrar no livro de Moisés, a gente entende que o Senhor escolheu Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. O povo já estava triste, sofrendo, clamando, pedindo para que o Senhor fosse libertar. E aí o Senhor foi e escolheu Moisés, que era príncipe do Egito, para libertar o povo. E aí vocês acham que Moisés foi assim? Chegou lá e falou, tá bom, eu sou um bonzão, vou lá libertar? Não. Primeiramente, Deus se apresentou a Moisés através... Moisés estava apacentando, né, os seus bezerros. Na verdade, os bezerros do seu sogro, ele estava apacentando. E aí o Senhor se apareceu como um anjo através de uma sarça ardente que estava pegando fogo. E aí aquilo chamou a atenção de Moisés, porque o fogo estava naquela sarça e o fogo não se queimava. Então imagine algo ali, uma sarça, uma planta pegando fogo e não se queimava. E aí Moisés pegou, parou e olhou. E aquilo chamou a atenção de Moisés. E aí quando Deus percebeu que Moisés tinha se atentado, que aquilo era algo diferente, Deus falou, Moisés, Moisés. E o que Moisés fez? Disse, eis-me aqui. Moisés disse, eis-me aqui. É só isso que o Senhor quer que a gente
faça. Diga, eis-me aqui, que do resto ele se encarrega. E aí depois disso, Deus falou com Moisés. E aí Deus falou, Moisés, eu quero que você liberte o meu povo. Eles já estão sofrendo, já estão clamando. E eu fiz uma promessa para esse povo. E eu quero que você vá e liberte ele. E aí Moisés olhou, pensou e falou assim, Senhor, mas quem sou eu para libertar o povo? Quem sou eu para libertar o povo de Israel? Moisés se fez pequeno perante o Senhor. Moisés se fez pequeno perante o Senhor. E Deus falou assim, filho, apenas vá. E quando te perguntarem quem te enviou, você vai dizer, o eu sou te enviou. Então o que eu entendo disso, que Deus mandou Moisés fazer. E Deus é tão maravilhoso, sabendo dessa pequenez, que ele ensinou como Moisés deveria se apresentar diante daquele povo, para que ninguém duvidasse que era Deus que tinha mandado ele. E ele falou, o eu sou me enviou. Filho, quando Deus te mandar fazer algo, faça, porque se é o eu sou que está te enviando, não tem como dar errado. E aí eu entendi que Moisés também tinha medo, então era normal esse sentimento de medo. Às vezes a gente se sente incapaz, mas Deus, ele vem e mostra que está conosco. E aí Deus ensinou Moisés a se apresentar àquele povo. E ainda assim, Moisés falou assim, Deus, mas e se eu falar que o Senhor me mandou e ainda assim eles não acreditarem em mim? O que eu vou fazer? E aí Deus começa a fazer milagres através da vida de Moisés. Então primeiro Deus ensinou ele a se apresentar ao povo. E depois ele começa a fazer milagres através da vida de Moisés. Muitas vezes você é desacreditado. Até dentro da sua casa, dentro da sua família. Mas Deus, ele é maravilhoso. Se for preciso fazer milagres através de você, para que as pessoas creiam que o Senhor está com vocês, ele vai fazer. E aí, foi muito lindo, porque Deus falou assim, Moisés, você está com uma vara na mão, lança essa vara. E aí quando lançou, virou uma serpente. Moisés ficou assustado e saiu correndo. E aí Deus falou, Moisés, pegue pela cauda essa serpente. Moisés pegou e ela tornou-se uma vara novamente. E entre esses outros milagres Deus fez para que acreditassem. Caso duvidasse, viessem a duvidar que era Moisés que estava mandando libertar aquele povo. E o Senhor é muito bom, e diante disso, eu vi que muitas vezes nós temos medo, nos sentimos pequenos, e isso é normal. Isso é normal. O que o Senhor espera de nós é apenas que nós digamos, eis-me aqui, Senhor. Nós estamos aqui para fazer a Tua vontade, para fazer o Teu querer. Nós somos pequenos, mas é o Senhor que se justifica. Quando Ele manda, Ele ensina como você deve se apresentar. Então, se você está com algum problema na sua casa, o Senhor vai te direcionar como você deve chegar, como você deve falar, como você deve proceder. Aleluia. O Senhor vai ensinar, você não precisa ter medo. Muitas vezes você tem medo, você jovem, às vezes de fazer uma prova, de fazer um vestibular, nem fez e já acha que não vai passar. Filho, se é o Senhor que te escolheu, não tenha dúvida. Vai e faça a sua parte, estuda, se dedica, que o Senhor se encarrega do resto. Muitas vezes você não entrega um currículo, às vezes você acredita que aquela empresa poderia te chamar, sabe que tem vaga, e você não entrega porque você acha que você é incapaz. Filho, se o Senhor te escolheu, por que tem medo? Ele vai te ensinar, Ele vai te dar o caminho, Ele vai te dar as palavras certas, Ele vai à sua frente. O Senhor, Ele quer de nós a atitude. O Senhor quer o eis-me aqui. Aleluia. E aí quando nós a gente estava voltando de viagem, e aí começamos a meditar nesse louvor, e eu entendi que Moisés, cheguei até a passagem do Êxodo 24, e falava que Deus mandou Moisés subir ao monte. E quando Deus mandou Moisés para libertar o povo, era interessante, porque Deus não queria, a intenção do Senhor não era apenas libertar. Ele queria que o povo tivesse um relacionamento com Deus. Queria que tivesse um relacionamento face a face com o Pai.
E quando Deus fala para subir ao monte, o Senhor queria que Moisés fosse, para que Deus desse os mandamentos, para Deus estabelecer uma aliança com o povo. Porque Deus é tão maravilhoso que Ele sabe que não tem como a gente se relacionar com alguém de forma saudável se a gente não sabe o que aquela pessoa quer, o que aquela pessoa espera de nós. E Deus é tão fiel que Ele preparou tudo isso, pediu para que Moisés subisse ao monte. E ali Ele entregaria os mandamentos, entregaria as suas leis e nos ensinaria a se relacionar com Ele, a fazer a vontade dEle. E foi aí que surgiu o nosso propósito Go Up. Meditando nessa palavra, cada versículo, o Senhor foi me dando, foi falando o que Ele queria que nós clamássemos, o que Ele esperava que a sua igreja clamasse, para que nós nos aproximássemos mais dEle, para que nós tivéssemos um relacionamento maior com Ele, para que a igreja estivesse unida e juntos fazendo a vontade do Senhor. E aí que vem o Go Up, que é suba. E eu convidei a igreja a subir com os jovens, para que nós juntos buscássemos a face do Senhor. E aí eu entendo que no primeiro versículo do Êxodo 24, quando o Senhor fala para que Moisés subisse ao monte, ele precisou ser o quê? Sensível. Sem sensibilidade, o Senhor pode falar tudo. O Senhor pode mandar uma chama de fogo que você não vai perceber que é o Senhor que está falando com você. Então a gente precisa ser sensível à voz do Senhor. E esse foi o nosso primeiro clamor, para sermos sensíveis à voz dEle. E logo à frente, né, quando Deus explica como Ele queria que o povo subisse, que subisse Arão, Nadab, Abiú junto com Moisés, mas só Moisés se chegaria ao povo, e Ele apresenta as leis. E aí o povo fala: Senhor, tudo que Tu tens falado nós faremos. Então isso é um ato de obediência. E foi o clamor da nossa segunda semana de propósito, para que fôssemos obedientes à palavra do Senhor. Obediência é mais do que uma obrigação. A obediência nos aproxima do Senhor. A obediência nos torna não mais filhos, porque isso nós já somos. Mas a obediência, ela estreita o nosso relacionamento com Deus, que é como se a gente entendesse perfeitamente o que Ele quer, o que Ele espera de nós. E quando a gente faz para alguém aquilo que a gente sabe que agrada, mais pertinho dele a gente fica. E é assim que nós clamamos por obediência. E depois disso, logo à frente, fala assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte, 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, a quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerro. Enfim, ele continua falando que Moisés aspergiu sangue sobre o altar. E ali está falando do sacrifício que naquela época era feito com animais, mas que hoje não é necessário fazer mais isso, porque o nosso Deus já morreu por nós, já fez sacrifício por nós. E hoje o único sacrifício que precisa ser feito por nós é obediência e adorarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Se você prestar atenção nos mandamentos, nas leis do Senhor, a maioria deles está ensinando como a gente deve se relacionar com o próximo, para que nós estejamos mais próximos dele. Então o Senhor, Ele não quer nada além do que a sua adoração, do que o seu coração completo a Ele. E quando a gente fala em obedecer e entender cada mandamento, mais próximos a gente fica do nosso irmão e mais próximos a gente fica do Senhor. Aleluia. E posterior a isso, é declarado como o Senhor estava diante deles. E fala que o Senhor estava com os pés sobre uma pedra de safira. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. E eu fiquei imaginando o próprio Deus sob uma pavimentação de um diamante. Um diamante. A pedra de safira é um diamante azul, que faz com que tudo fique claro, tudo fique bonito.
E isso representa a santidade do Senhor, que foi um dos nossos propósitos. Porque se não estivermos em santidade, se não afastarmos o pecado da nossa vida, vocês jovens, eu sei que não é fácil. Nós lidamos cara a cara com o pecado todos os dias. Todos os dias o pecado quer nos afrontar de diferentes maneiras, de diferentes formas. Mas quando nós buscamos a santidade, nós ficamos tão pertinho do Pai. Toda vez que a gente adora, que a gente clama a esse Deus, que a gente consegue renunciar ao pecado, o Senhor fica mais próximo de mim, de você. E quanto mais próximos Ele está, mais fácil fica você negar o pecado, você renunciar ao pecado. E depois, como havia lido já a Grazi, e disse Moisés ao Senhor, sobe a mim, disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Sobe a mim ao monte e fica lá. Quando eu li esse versículo, eu frisei várias vezes, e fica lá, e o Senhor ficou falando, fica lá e fica lá. O Senhor falou para Moisés, Moisés, sobe e desce rapidinho. O Senhor falou, Moisés, sobe e não precisa esperar nada. As tábuas de pedra já vão estar lá te esperando, a lei já vai estar lá prontinha, tu pega e já desce. Não, Ele falou, sobe e fica lá. O Senhor deu uma ordenança para que Moisés esperasse com paciência, fosse persistente. E foi um dos nossos clamores, para que fôssemos persistentes, para que ficarmos até quando o Senhor mandar. E muitas vezes um jovem vem me perguntar, o que você acha de eu namorar com tal pessoa? E eu falo, espera no Senhor. Mas o esperar deles, já é o esperar, já fazendo, já resolvendo, quando vê eles já fizeram. Eu falei, mas espera aí, o combinado não era esperar? Esperar com paciência, esperar, orando, esperar, clamando ao Senhor, esperar uma resposta dEle. E ali Moisés esperou, e quando ele esperou, Deus veio e deu todas as leis, deu os mandamentos, e ali ensinava como o povo deveria se relacionar com o Senhor. E diante de toda essa palavra, nós chegamos ao último versículo e diz, ao penúltimo versículo, e diz, e subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. Aleluia. Quando Deus colocou o propósito no meu coração, falei, Senhor, mas nós vamos manter esse propósito até quando? E quantos domingos eram? Alguém lembra? 7. Esse é o 7º domingo. Então Moisés ele esteve no monte por 6 dias. E no 7º dia o Senhor se apresentou a ele através daquela nuvem. E falou com Moisés. E aí ele ficou naquela glória do Senhor. E aí entra o nosso propósito dessa semana, que fala para sermos estáveis na presença do Senhor. O clamor dessa semana, o clamor de hoje, é para que tenhamos estabilidade, tanto emocional quanto espiritual, para servir a Deus, para adorar a Deus, para nós sentirmos a glória do Senhor, mais do que sentimos ali momentaneamente enquanto nós estamos no culto, mas é permanecer na presença do Senhor, permanecer na glória do Senhor todos os dias. Eu falo que o Senhor é tão bom que quando a gente clama, quando a gente busca, a gente faz um jejum, o Senhor já manifesta a glória dEle. Mas o difícil é você permanecer nessa glória. Não fazer com que a presença do Senhor seja como um fogo na sua vida, ali na hora do culto, não. Para que seja uma presença constante. Que a presença do Senhor fique na sua vida todos os dias, em todos os tempos. Desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Aleluia. Essa é a presença efetiva, gloriosa do Senhor na sua vida. Então que você permaneça estável. Muitas vezes nós temos tantos problemas pessoais. E eu queria muito entender, eu me questiono muito.
Porque às vezes a pessoa está passando por um problema em casa e a primeira atitude que tem para fazer, ao invés de falar, vou orar, vou fazer um propósito, vou jejuar, eu vou sair da igreja. Gente, chega de ser crente mimimi. A gente precisa ter estabilidade emocional para permanecermos firmes na presença do Senhor. Desculpa estar falando isso, mas com toda a franqueza. O Senhor, Ele nos quer por completo. O Senhor não nos quer conforme amarece, tudo vai bem, a gente está bem. Se de repente as coisas vão mal, a nossa vida espiritual começa a despencar também. Não tem correlação nenhuma. O seu problema, as suas dificuldades, o seu desemprego não tem correlação com a sua vida na presença do Senhor. Entenda de uma vez por todas que ainda que você esteja passando por problemas, a sua atitude de adorador não pode cessar. Você não pode deixar de ser um adorador porque hoje você está desempregado, porque hoje você não acordou bem, porque hoje a sua família não vai bem, porque hoje você não passou no vestibular. Não, tome uma atitude diante dessa situação. Tem coisas que para se resolver só depende de você, só depende do seu clamor. Independente de você estar passando por tudo isso, isso não tem correlação com a sua vida espiritual, amém? Sair da igreja, sair da presença do Senhor não pode ser mais uma opção na sua vida. Você tem que entender que sem Ele você não é nada. Sem Ele você não tem nada. Aleluia. Aleluia. E hoje eu estou muito, muito feliz. Porque eu estou vencendo um medo, glória a Deus. Hoje o meu medo está sendo vencido. Não acha que é fácil eu estar aqui nessa noite? Porque desde que eu resolvi começar a trabalhar com jovens, para mim foi um grande desafio. Eu me senti assim como Moisés e até hoje me sinto. Mas Deus disse, filha, eu sou contigo. Apenas fale, eis-me aqui. E eu não sei o que o Senhor às vezes coloca no seu coração, que às vezes fica ardendo ali e o seu eu não te permite fazer. Às vezes o seu medo é maior do que a sua vontade, você não consegue vencer. Seja isso na vida espiritual, na vida profissional. Mas o Senhor é fiel. E como eu disse no começo, o Senhor Ele vai te ensinar como você tem que se apresentar, como você tem que falar. Que quando duvidarem de você, você vai falar, eu sou filho do eu sou. O eu sou me chamou, o eu sou me enviou, o eu sou me criou, o eu sou me escolheu. E o Senhor nessa noite quer te dar essa autoridade para que aonde você pise, as pessoas vejam que você é enviado do eu sou. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom. E a gente vê trabalhando com jovens que é muito difícil. É muito difícil. Porque tem conflitos que eu já passei, tem conflitos que eu ainda vou passar. E às vezes eles pedem conselhos que eu ainda não passei por isso. E aí a gente entende que é só o próprio Deus que pode nos direcionar. Mas o Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é fiel. E eu queria estar chamando vocês aqui na frente, porque hoje nós finalizaremos o nosso propósito. Hoje é o 7º domingo. E nós vencemos, nós clamamos para sermos sensíveis à voz do Senhor. Clamamos para sermos obedientes. Clamamos para que o Senhor nos tire o medo e nos dê coragem. Clamamos ao Senhor para que possamos dar mais de nós. E a gente juntinho vai estar aqui orando pelo último propósito, que é para permanecermos estáveis na presença dEle. Aleluia! E eu estou muito feliz porque, além do Senhor que sempre fala, estou aqui, eu estou aqui com você. Eu tive pais, eu tenho pais que sempre falaram, filha, você consegue. Quando eu tinha 14 anos, fui fazer uma prova de jovem aprendiz. E eu passei, e era para todo mundo ficar feliz, mas o que eu fiz? Eu chorei. Eu falei, mãe, mas eu não queria passar agora, porque eu estou estudando e eu quero fazer uma faculdade federal.
E minha mãe olhou para mim e falou assim: filha, você consegue fazer tudo. Você consegue fazer tudo e fazer tudo com excelência. E a minha mãe disse essa frase quando eu tinha 14 anos. E eu não esqueço. E ela tinha razão, porque eu realmente consegui fazer tudo. Eu consegui trabalhar. Meu pai ainda assim se esforçava para pagar a escola à noite enquanto eu estudava.